A paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Que Deus venha estar abençoando a sua vida. Eu sempre trago algumas leituras, alguns livros, alguma literatura que eu tenho lido, tudo isso cristã, e trago feedback aqui, tanto no vídeo, tanto no YouTube, na rede social. E às vezes o irmão pode perguntar, né? Pastor, por que você vem trazendo esses feedback desses livros? Muitas pessoas às vezes têm vontade de ter livro cristão, têm vontade de ler algum livro à parte, né? Toda leitura inspirada pelo Espírito Santo, entendeu? Ela é boa, ela nos ajuda, ela é agradável, está na Bíblia sobre isso, toda leitura inspirada pelo Espírito Santo. E existem muitos homens, mulheres de Deus que têm escrito livro. E muitas vezes nós temos dúvida, qual livro eu devo ler, tenho algumas dúvidas, qual livro eu devo comprar, para estar cada vez mais crescendo, né, em conhecimento. A Bíblia fala para nós crescermos na graça e no conhecimento. Eu tenho outro livro aqui que eu trouxe, terminei de ler, que é o livro do Angelo Duque, Anjos Caídos e Seus Brinquedos. Quando eu peguei esse livro para ler, eu senti uma vontade imensa, porque eu falei assim, quero ler mais algo sobre o mundo espiritual, coisas que acontecem no mundo espiritual, né? E eu peguei esse livro, aqui atrás do livro diz assim, olha só: o que são brinquedos de um anjo caído? Você sabe como Satanás usa os artifícios da religião do Oriente para destruir pessoas? Os crentes atuais estão sendo enganados por uma nova e sedutora arma do oculto. Você sabe qual? E esse livro traz muitas coisas que refletem no dia de hoje. Quando nós estamos olhando aqui esse livro, né, ele é de 2014. E acredito que em 2014 ainda não estava aquela, vou dizer assim, aquela febre sobre as coisas da Coreia. E esse livro traz muita coisa sobre coisas que vêm lá da Coreia para nossas vidas, né? Ele traz sobre medicina de ocultismo, medicina de hinduísmo, fala também sobre como a Coreia começa a influenciar o mundo também, e falava até sobre novelas coreanas. Hoje a gente vê aí o Dorama, né? Tanta novela coreana que está na televisão, e tudo isso já fazia parte de um plano de nova era que começou em 1990, isso, quando algumas igrejas começaram a falar sobre nova era. Eu me lembro que quando eu era criança já existia ainda, já esse estudo na igreja como nova era. O pastor fazia a apostila, dava para os irmãos, tinha símbolo de nova era, tinha muitas coisas sobre nova era, e estava apenas alertando daquilo que ia conhecer futuramente, né? Que ia surgir uma nova era, e essa nova era, ela chegou, que é tudo isso que esse livro vem trazendo, né? Sobre o que a Coreia tem feito, né? Sobre cantores, sobre novelas, sobre toda aquela influência que eles estão trazendo para o mundo, né? Então, quando nós olhamos e vimos que tudo isso que estava escrito lá em 90, em 2014 foi a segunda edição desse livro, e já continuava a contar sobre essa história, nós podemos saber que tudo aquilo que foi falado é o que está acontecendo no dia de hoje, né? Esse livro é um best-seller, 12 mil cópias vendidas, né? Ele fala sobre como que o yoga atrapalha a nossa vida espiritualmente, como que é feito, o princípio do yoga, o princípio da acupuntura, coisa que pessoas às vezes acham super normal, e existe algo de hinduísmo, acupuntura também, a origem dele é tudo dessa maneira, mesa branca, fala sobre magia branca, magia negra. Que é magia branca? Magia branca é daquilo que a gente coloca poder nas coisas, né? Pessoas falam muito sobre simpatia, né? Pessoas, você usa uma certa blusa e você acha que usando aquela certa blusa as coisas acontecem para você de modo diferente, entendeu? Que é a magia branca, coisas que você bota o poder em certo tipo de ocasião, certo tipo de situação, ou até objeto mesmo. E fala tudo sobre isso aqui, esse livro também. Fala como que eles estão agindo também na escola, também, né? Que aos pouquinhos vão introduzindo na escola esse tipo de situação. Porque anjos caídos e seus brinquedos é o quê? Tudo aquilo que o demônio ele usa para querer afastar o cristão da igreja. Tudo aquilo que o demônio ele usa como artimanha para afastar as pessoas de Deus.
Então, e o inimigo, ele luta dia e noite para querer nos afastar da presença dele. E usa coisas que muitas vezes nós cristãos achamos que tanto faz, ou nada disso faz sentido, e há pouco nós estamos entrando numa situação ao qual tem entristecido o coração de Cristo, porque são coisas que têm princípio pagãs, princípio ao qual não são da palavra do Senhor. E fala também sobre meditação, né? Porque muitos deles falam que precisa fazer a meditação, esvaziar a mente, né? E o que é esvaziar a mente? A pessoa tenta tirar tudo aquilo em mente vazia, é o que o inimigo quer, que nós ficamos com a mente vazia. Só que esse livro fala que, ao contrário de esvaziar a mente, precisamos encher a nossa mente. Tanto em Salmos, Davi falava, em Josué, capítulo 1, versículo 8, também fala que devemos fazer o quê? Meditar na palavra do Senhor dia e noite. Desde esvaziar nossa mente, nós temos que encher a nossa mente das coisas do reino, da palavra do Senhor, e meditar naquilo que é a palavra do Senhor, né? Fala também sobre oração ao contrário. E o que é oração ao contrário? Oração ao contrário é quando você faz uma oração, entendeu? De acordo com aquilo que é o desejo do teu coração, mas contra a vontade de Deus. E o que acontece? Quando você faz essa oração, você não está fazendo oração a Deus, porque é contra a vontade dele. Então você está fazendo orações a demônios, para que venha agir em seu favor. Então tudo isso, a palavra, o livro, né, vem dizendo, tem referências bíblicas sobre a palavra do Senhor, tá bom? E fala também sobre como nós livrarmos também desse tipo de situação em nossa vida. Só tem uma coisa que nos afasta do mundo maligno, só tem uma coisa que nos acrescenta espiritualmente, que podemos discernir esse mundo maligno, é através da escritura e através da oração. Só orando e lendo a palavra do Senhor nós vamos estar aptos ao que? A combater com as artimanhas do maligno, as artimanhas do mal, né? Então, quando nós olhamos e oramos a Deus e buscamos a palavra do Senhor, buscamos crescer na palavra do Senhor, nós cada vez mais conseguimos discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do maligno. E a melhor coisa que precisamos é fazer nossos estudos, né? Referência bíblica, concordância bíblica, dicionário bíblico, tudo isso é muito importante, né? Outra coisa também que esse livro diz também que é muito interessante, as críticas que vêm de dentro da igreja, né? Existe muitas críticas que estão vindo de dentro da igreja para os próprios cristãos, e isso é coisa que Satanás ama. Satanás, ele gosta que quando o povo de Deus, ele entra em discórdia, o povo de Deus fica dividido. Então, cada vez que nós mesmos brigamos entre nós, cada vez nós que criticamos aqueles que são do reino, aqueles que estão dentro da palavra do Senhor e defamando o próprio evangelho, é o que o inimigo gosta, né? E nós precisamos vigiar com isso, entendeu? Para que nós não venhamos entrar em discórdia, não venhamos entrar em conflito nós mesmos com os nossos irmãos. E tudo isso é o que? É o que Deus quer da nossa vida, que nós andamos sempre em comunhão, né? Nós somos racionais, nós temos vontade racionais. O livro também fala também sobre pessoas que fazem as suas próprias vontades racionais, e depois fica atribuindo também a demônios, né? Precisamos discernir. Tem coisas que é o demônio que está agindo, tem coisas que é o demônio que quer que você segue, entendeu? Aquele caminho, a tentação, né? E tem coisas que é carnais, que é coisa de nós mesmos querer procurar. E depois falamos que é demônio. Por quê? Porque não existe fortalecimento espiritual. Nós precisamos fortalecer espiritualmente, buscar o Senhor, orar ao Senhor, para cada vez saber combater o mal. Amém? Que Deus venha estar abençoando a vida de cada irmão. O anjo caído e seus brinquedos, né? Eu quero pedir que Deus venha estar abençoando a sua vida. Tem mais livros que eu coloquei nas redes sociais. Se você puder dar uma olhadinha lá, pode dar uma olhadinha. Não deixe de estar lendo não a Escritura. Procure cada vez mais buscar o Senhor, cada vez mais ler literaturas cristãs.
Às vezes as pessoas vão para outra literatura, mas tem tantas coisas boas para nós aprender da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Se puder, compartilhe com um amigo, compartilhe com esse vídeo com outras pessoas que gostam de leitura, para cada vez estar aprendendo da Escritura. Amém? Deus venha abençoar a tua vida, fique na paz.